coração, ó amado, deitar nos teus braços de amor e viver pra ti, Senhor, e me render e me prostrar à tua glória. Eu quero conhecer o teu coração, ó amado, deitar nos teus braços de amor e viver pra ti, Senhor, e me render e me prostrar à tua glória. Digno és tu, Cordeiro, digno és tu, Cordeiro, que foi morto e venceu, e a noiva resgatada, preparada já está. Quero ver a tua face e entrar na intimidade, me vestir com vestes limpas, só pra te agradar. Paz do Senhor. Até que o Senhor nos sustentou, até que eu vejo que como tem pessoas que têm passado por batalhas, têm passado por lutas, mas está firme, porque creem que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse é um diferencial na vida do crente, amém? Quem ama o Senhor passa por dificuldades, sim, passa por tribulações, passa por fome, não é? Passa por desemprego, mas tem um diferencial muito grande, porque isso vai cooperando para o nosso crescimento, né? Enquanto o ímpio, aquele que não crê no Senhor, passa pelas mesmas tribulações que a gente passa, o ímpio, ele padece. O ímpio, infelizmente, não tem a força dele no Senhor. E muitas das vezes, mesmo a gente vê notícias, né? Tanta gente rica, cheia de dinheiro, cheia de imóveis, viagens, e se suicidam. Porque muitas das vezes a força deles, né? O amor deles está nas coisas. E quando o amor deles é tirado, o que acontece? Eles morrem. Mas nós estamos no Senhor. Nós estamos na força do Senhor. Glórias a Deus por isso, porque por lutas eu tenho passado. E vocês? Por lutas e batalha nós temos passado. Mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o que o Senhor colocou no meu coração. Porque primeiro a gente sabe que primeiro a palavra fala conosco, né? Ela divide para os dois lados. Então, primeiro ela fala com quem está aqui ministrando, para que Deus venha passar para o povo. Eu quero falar um pouco hoje sobre o nosso chamado. Quando a gente fala chamado, a gente pensa em quê? A gente pensa logo em ministério. A gente pensa logo o chamado, que é um serviço na casa de Deus. Não é? A gente pensa que chamado é estar fazendo algo na casa de Deus. E que é também. Mas o chamado que eu quero compartilhar com vocês é o chamado à salvação. Hoje, se vocês viessem pela manhã, vocês iam ficar maravilhados com a EBD. Pastor Abel falou sobre o céu. O céu é o nosso destino. Né? É um assunto assim tão difícil, não é? Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, é algo tão real, é algo que a nossa alma espera.
Então, eu quero falar sobre esse chamado à salvação. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 17, versículo 5, que os discípulos falam assim para o Senhor Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. O 5, só o 5. Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu fiquei assim meditando, como alguém que anda com o Senhor, como os discípulos andaram com o Senhor, viram tantas maravilhas de Deus. Eles estavam incluídos naquela comissão, dos 70. Eles próprios libertaram os cativos. Eles próprios curaram os enfermos. Eles próprios anunciaram a salvação. Mas eles pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E isso eles pediram depois que Jesus falou sobre o perdão. Meu Deus, como é difícil perdoar. Porque só perdoa quem tem fé. Só perdoa quem sabe que isso agrada o coração do Pai. Por isso, quando os discípulos falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus depois ele responde assim, pode botar o 6. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, isso seria fácil para vocês. Porque vocês falariam para a amoreira: sai daqui e vai para o meio do mar, porque ela iria. Aí eu fiquei pensando: Senhor, aos discípulos que andaram, e eles pediram a sua presença, porque é a presença que nos dá fé. Não é nós lermos a palavra ela alimenta, mas para ler a palavra, para alimentar a minha fé, eu tenho que ler com a presença de Deus. Eu tenho que ler a palavra de Deus com o Espírito Santo me falando, me revelando. Porque como a gente sabe, teologia tem em todos os lugares. Tem faculdades que não são evangélicas, e que tem teologia. Porque a teologia é contada, a Bíblia é contada como um livro de história. E é também. Mas para nós, o povo de Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor falada para nós. Então, quando os discípulos falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu falei: Senhor, ali, mesmo andando com o Senhor, eles precisavam da presença do Pai. Eles precisavam ser cheios da presença. Porque é a presença quem testifica com o nosso espírito quem somos em Deus. É a presença de Deus quem testifica com o nosso espírito que nós fomos chamados para uma grande salvação. É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é isso que aconteceu na vida de alguns homens que eu quero trazer à nossa mente, à nossa memória hoje. Eu quero começar a falar sobre Moisés. Quem conhece a história de Moisés? Até os nossos visitantes conhecem, amém? Visitantes, vocês conhecem a história de Moisés? Aquele menino que foi abandonado, Abandonado não, foi colocado no mar, não é? Todo mundo não conhece? E que no final, quando adulto, ele foi chamado para ser o libertador. Foi chamado para ser o libertador do povo de Deus. E eu comecei a ficar: Senhor, é a tua presença. E eu quero começar a falar sobre o chamado de Moisés. Vamos abrir em Êxodo. Em Êxodo, no 3, versículo 6, que tem algo tremendo. Êxodo 6, versículo 3, Êxodo 3, versículo 6, nos fala assim, quando Deus chama Moisés,
Porque Moisés já era escolhido. Todos nós somos escolhidos. Mas quando a gente escuta o chamado de Deus, é diferente. E foi isso que aconteceu com Moisés. Diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Deus falando para Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha o chamado. Amado, sabe quem que me chamou a atenção no chamado de Moisés? Quando Deus se apresenta a Moisés, Deus fala, eu sou o Deus de teu pai. Deus, no primeiro, Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de teu pai. E isso eu fiquei, gente, eu fui pesquisar. Na Bíblia fala do pai de Moisés, o marido de Joquebede, Amrão, cujo nome significa amigo do Altíssimo. Eu achei muito tremendo isso. Sabe por quê? Porque mesmo Moisés ter crescido no Egito, ter crescido com leis, né, com costumes totalmente contrários à palavra de Deus, ele era um menino que cresceu na casa dele. Porque a mãe dele o amamentava, amém? Amém? A mãe dele o amamentava, então ele cresceu com os ensinamentos bíblicos de seu pai, de Amrão, do amigo do Altíssimo. E eu fiquei maravilhada como homens, pais, olha a importância. Porque Deus poderia ter falado para Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não. Deus mostra sempre para os filhos. O primeiro exemplo é o pai, amados. O chamado de Moisés, Deus falou, eu sou o Deus do teu pai. Amigo do Altíssimo. Olha que honra para uma pessoa ouvir isso. Teu pai foi muito meu amigo. E Moisés, mesmo com o chamado, Moisés fala, mas Senhor, como? Porque a gente é carne. Deus fala, Deus comunica, Deus testifica. Mas Moisés diz para o Senhor, mas Deus, como? Como vão acreditar em mim? Como vão saber que o Senhor quem me mandou? Não basta apenas eu dizer que eu sou filho de um amigo teu Altíssimo. Não, Senhor, como vão acreditar em mim? E a gente vê lá no versículo 12, que diz assim, Deus disse, certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Continuando. Só o A mesmo. Deus disse, certamente eu serei contigo. Eu achei muito tremendo. Porque, amados, cada um de nós tem um chamado. A gente não tem que esperar o nosso pai, a nossa mãe, crianças. Nós temos um chamado que o próprio Deus fala, eu serei contigo. E o que Moisés vira? O libertador. Mas por que ele virou o libertador? Porque ele creu que o Senhor, a presença de Deus, era com ele. Tem uma passagem que ele fala, Senhor, Deus falou, eu vou mandar o anjo com você. Olha, quem não quer, não é? A gente fica feliz quando a gente sabe que o anjo está ao nosso redor, né? O anjo do Senhor está ao nosso redor, a gente já fica feliz. Moisés falou, não. A gente não pode se alegrar só com o anjo, não, amados. Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. O Senhor pode mandar
O anjo do maior patamar, Gabriel, com a sua espada, e Miguel, né? Miguel com a sua espada, mas não, Senhor. Eu quero a tua presença. E a gente vê um outro homem, que também é um exemplo muito forte para a gente, que é Gideão. Como é que Gideão falou quando o Senhor disse para ele? A história de Gideão, eu acho ela muito assim, muito peculiar para mim, porque Gideão foi chamado na rotina dele. A gente às vezes espera, né, algo grande de Deus, né? A gente fica procurando ir para um congresso. Não, Deus vai falar comigo. Ir para uma vigília. Não é errado, Deus fala. Mas o anjo, sabe onde o anjo estava para falar com Gideão? Sentado debaixo de uma árvore. Quando Gideão foi lá malhar o trigo, estava lá o anjo sentado assim, sabe? Debaixo de uma árvore, esperando. Sabe o que isso me ensina? Deus fala conosco na rotina. Não fica procurando, a gente não tem que ficar procurando coisas mirabolantes. Faça o teu, amigo. Faça o teu, minha irmã. Acorda, vai trabalhar. Vai lavar a louça, vai levar os filhos para a escola. Vai fazer seus afazeres, cada um tem um afazer diferente. Que Deus vai falar. Deus vai enviar o anjo Deus enviou o anjo na nossa rotina. Eu estava falando com o pastor Abel, Deus falou no meu coração. Enquanto estava arrumando a minha cama, que eu ia trazer a palavra domingo, estou eu aqui. É na nossa rotina que Deus fala. Aí já viu, né? Deus fala, mas como é que fica o coração? Tum, 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 tum. Mas glória a Deus por isso. Mas Deus fala, Deus comunica. Deus não pega ninguém de surpresa. Meu Deus, não. Deus fala. Assim como o anjo sentou debaixo lá do carvalho, se não me engano, debaixo do carvalho, sentadinho na sombrinha, só esperando o Gideão para falar com o Gideão. Olha, Gideão, como é que é? Varão valoroso. Deus é contigo. Deus fala, meus irmãos. Abre lá, Daniel, Juízes 6. Juízes 6:16. O Senhor lhe disse para Gideão: porquanto eu hei de ser contigo. Olha, vocês estão sentindo que está repetindo a mesma frase? Eu hei de ser contigo. Assim como Deus falou com Moisés, eu serei contigo. Deus falou com Gideão, eu serei contigo. Amados, eram batalhas diferentes. Moisés tinha uma batalha para tirar o povo do Egito. E Gideão era o contrário, Gideão era para tirar o povo da opressão. Sabe o que isso nos ensina? Que não importa a batalha, a presença de Deus tem que estar conosco. Se Deus falar para você, saia, mas saia com a presença. Se Deus falar, continua, mas continua na presença. Eram batalhas tão diferentes, que Moisés tinha que ir lá libertar o povo, tirar o povo do Egito, e Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, e teve aquelas maravilhas de Deus no Egito, mas Moisés sabia que Deus era com ele. O coração de Moisés, de Faraó, se endurecia, mas Moisés continuava tendo fé, acreditando que Deus era com ele. E se Deus era com ele, não importava o coração de Faraó, Deus ia cumprir. É isso que nós temos que aprender. Ainda que as circunstâncias estejam adversas,
contrárias às nossas vontades, a gente tem que saber que Deus é conosco. No momento certo, Israel vai sair do Egito. No momento certo, a tua batalha vai virar vitória. No momento certo. Não foi no tempo que Moisés quis. Não foi no tempo que Gideão quis. E Deus preparou também Gideão. E eu fiquei assim, que Deus me deu esses dois homens como exemplo. E eu fui também para o pai de Gideão. O pai de Gideão era um homem idólatra. Enquanto o pai de Moisés era um homem que adorava a Deus, o próprio Deus falou: eu sou o Deus do teu pai, Moisés. O pai de Gideão era idólatra. Sabe que isso nos ensina que a gente muitas vezes coloca a culpa no ambiente que a gente está. A gente coloca a culpa no ambiente em que a gente está. Recebemos o chamado, Deus falou: eu serei contigo. Mas a gente começa: mas o meu pai, mas a minha mãe, mas a minha esposa, mas o meu marido. Olha que situações diferentes, homens diferentes, batalhas diferentes, mas com uma coisa assim, como é que eu vou dizer, uma coisa não, com uma presença que fez esses dois homens vencerem. Gideão vai para a batalha com 300 homens, contra uma nação numericamente muito maior. E venceu por quê? Porque Deus falou com ele: eu serei contigo. E Deus fala conosco. Deus fala com você, meu irmão, minha irmã: eu sou contigo. Não importa a situação, não importa a dor, não importa quem abandonou, quem ficou, eu sou contigo. Na família de Gideão, ninguém foi chamado, só Gideão. Às vezes a gente fala: mas só eu sou crente. Glórias a Deus. Deus é contigo. A gente fala assim: mas só eu sou crente. Ô pastor, não dá não. É muito difícil. Eu sei que é difícil. A gente sabe que para Moisés foi muito difícil. Senhor, quem vai acreditar em mim que o Senhor me mandou? Porque o povo de Israel estava um povo idólatra lá no Egito. Quem vai acreditar que o Senhor me mandou? E Gideão: Deus, a minha casa é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Quem vai acreditar em mim? O que Deus fala com ele? Eu serei contigo. Gente, isso é certeza da presença de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Sabe, Gideão, ele buscou diretrizes de Deus para vencer essa batalha. Porque humanamente ele queria levar todo o exército, mas não, Deus falou: só 300 homens. Moisés, humanamente falando, estava perdido a batalha. Mas ele creu que o Senhor iria operar. E seguiu a diretriz do Senhor. Muitas vezes as nossas batalhas não são ganhas, sabe por quê? Porque a gente põe a presença de lado. A gente põe a presença de Deus de lado. Mas como, pastora? Não consultando ao Senhor. Não querendo saber a vontade do Senhor. Crendo nas suas próprias forças. Crendo no seu próprio intelecto. Crendo que você pode fazer tudo sozinho.
Nada a ver, não, amados. Inclui o Senhor. Por menor que seja a batalha, inclua o Senhor. Na criação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu dia a dia. E eu quero também falar de um homem que teve o seu interior curado. Porque às vezes as batalhas, são externas. Como de Moisés, que tinha que tirar o povo do Egito. Como de Gideão, que tinha que ali defender, E as batalhas interiores, que ninguém vê. As batalhas interiores que só Deus sabe. Eu tenho certeza que todos nós passamos por batalhas. Eu tenho certeza que todos nós temos frustrações, temos raiva, inveja, porque são frutos da carne. Prostituição. Prostituição, amados, você sabe que não é só o sexo, É se prostituir com outras coisas, colocar outras coisas na frente de Deus. Como nós temos batalhas interiores. E Deus me apresentou o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, a gente também conhece a história de Pedro, Um homem que andou com Jesus. Tu és o Filho de Deus. Oh, aleluia. E o próprio Jesus falou, Pedro, não é de você mesmo que veio essa revelação, mas foi o Pai que te revelou. Mas no momento ali, ele nega, não é? Ele nega Jesus 3 vezes. Batalha interior. Batalha interior. De repente, essa seja a mais forte. Porque a batalha exterior, a gente compartilha, às vezes, com o irmão, pede ajuda, ora pela minha família, ora por algum problema de doença, ora por isso, mas a batalha interior, a gente se cala. Nas batalhas interiores, a gente não quer que ninguém saiba. A gente não quer que ninguém saiba que a gente está sangrando, porque a gente quer se mostrar forte, Afinal de contas, nós somos povo de Deus. O povo de Deus tem que andar feliz, tem que andar sorrindo. Não, mas o povo de Deus também tem batalhas interiores. E foi isso quando Deus me apresentou Pedro. Bota lá para mim, Daniel. João 21. Depois que Pedro nega Jesus, muitas vezes a gente nega Jesus. E quando a gente nega Jesus, o que a gente quer fazer? Passou. Foi só a invenção da minha cabeça. Eu não sirvo para nada. Foi tão bom passar ali na igreja um tempinho. Conheci algumas pessoas. Foi tão bom ter participado do evangelismo. Mas quando a gente nega Jesus, a gente põe tudo de lado. A gente faz igual Pedro. Sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Não foi assim que Pedro fez? Sabe de uma coisa? Eu vou pescar. Vou voltar para a minha rotina antiga, com os meus amigos. Não é assim que a gente faz? Chega, não dá para mim não. Amados, quantas vezes eu tive essa batalha interior? Assim, ser crente não é para mim. E o diabo botava na minha cabeça, você nunca vai ser santo igual aquela ali que está pregando. Você nunca vai ser santa como aquela ali que está cantando. Você nunca vai ser santa como a pastora Sandra. E o diabo botava isso na minha cabeça. E isso vai entrando na nossa vida, que vai matando, vai nos matando. E foi isso que aconteceu com Pedro.
Vou pescar. E é uma das passagens que eu acho mais lindas, amigos. É João 21. Quando eles estão na praia, eu vou resumir, eles estão na praia, né, nadando, pescando, um luau, né? Ai, deixa tudo para trás, passou. E eles estão lá numa boa, tentaram pescar, não conseguiram, aí voltam para a areia. Meu Deus, eu acho muito lindo quando Jesus fala, filhos. Gente, não tem, eu acho muito lindo. É o pai falando, né? Nesse momento, já não era mais o filho. Era o pai falando, filhos. E eles chegam ali na areia, né? Vê o peixinho já na brasa, prontinho. Né? Eles vê tudo ali, eles ficam maravilhados. E eu quero ler agora João 21, 15. João 21, 15. Eu vou ler até o 19, tá? Espera aí. João 21, 15, que diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. É maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Porque Deus, Jesus, nunca esquece dos seus. Quando ele ressuscitou, o que ele falou para as irmãs? Olha, anuncia lá aos meus irmãos que eu ressuscitei. E a Pedro também. Como Jesus se preocupava com o íntimo de Pedro. Como Jesus se preocupa com o nosso interior. Fala para Pedro que eu ressuscitei também. Porque nesse momento eu creio que Pedro já não sentia-se nem mais discípulo, nem mais amigo de Jesus, por ter negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus fala o quê? Olha, fala para ele que eu ressuscitei. E aqui continua, Jesus fala assim: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe, segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe Jesus pela 3ª vez. Amados, vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que isso é coincidência? Jesus falar 3 vezes com Pedro, perguntar 3 vezes se Pedro amava-o? Não é não, queridos. Deus queria trazer à memória de Pedro as 3 vezes que Pedro o negou. E Deus deu a ele 3 vezes uma oportunidade para ele falar que o amava. Deus sara as nossas feridas. De um modo muito particular, que pastor nenhum pode sarar. Irmão nenhum pode sarar. Mas Deus sara. Deus traz à nossa memória a ferida. A gente pensa, esqueceu. A gente vai nadar, a gente vai pescar, a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar do marido, do filho, das esposas. Mas no momento certo, no momento da cura, Deus vem até nós, Deus fala conosco. Isso é muito tremendo. Continuando, vai para o 18. Na verdade te digo, quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. O 19 e o último.
E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. A gente é sarado, mas a gente tem que conseguir continuar seguindo Jesus. A gente é sarado, mas a gente tem que continuar seguindo a presença. A gente é sarado, mas tem que continuar seguindo Jesus, seguindo os passos de Jesus, seguindo a palavra do Mestre. Quando Jesus fala assim para Pedro, segue-me, ele quis dizer o seguinte: fica comigo, porque eu sou o teu protetor. Fica comigo, porque eu sou o teu libertador. Fica comigo, porque outro mais forte não há. Pedro foi sarado, mas nem porque somos sarados, nem ficar longe da presença. A presença é alimento. A presença é refrigério. A presença é o que nos traz vida. Porque quando a gente é sarado, a gente pode tornar a ficar doente. E pior do que o primeiro estágio. Como Jesus falou para uma pecadora: não peques de novo. Porque quando a gente é sarado, a gente peca de novo, a gente fica pior, amados. A gente fica pior do que o primeiro estágio. E peca de novo, vai ficar 3 vezes pior. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus quer vida de saúde espiritual, vida de saúde corporal. Ficamos doentes, mas não abatidos. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. É o diferencial do povo de Deus. Abre lá para mim, Daniel, fazer um favor, para encerrarmos. Em 1 Coríntios 2, eu quero só essa palavra. Deus primeiro falou comigo: Márcia, tenha fé no teu chamado. Tenha fé no teu chamado. Eu compartilho com vocês, tenha fé. Como eu disse, chamado não quer dizer que é a obra do Senhor em si, que faz parte. Mas tenha fé no seu chamado para a salvação. Creia que você é chamado, escolhido, eleito de Deus, santo, separado pelo Senhor. A gente não pode esquecer que se estamos aqui, é porque fomos chamados. 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Isso aqui falou muito comigo. Amém. Como está escrito, deixa no 9. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, Deus é tão maravilhoso. Isso aí foi escrito lá em Isaías, que Deus tinha preparado, ouvido não ouviu, olho não viu, mas no 10 vem a revelação para a igreja. No 10 fala assim: mas Deus nos revelou. Amados, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, Deus tinha preparado, foi lá em Isaías. Mas para nós, para quem tem a presença, para quem tem convicção que foi chamado para ser santo, Deus fala isso. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Às vezes a gente fala assim, o crente fala assim: o que Deus preparou a gente não viu, a gente não ouviu. Não.
Deus já nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. No 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. No 12, para finalizar. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Você tem o Espírito do mundo? Porque quem tem o Espírito do mundo ainda não foi revelado o que Deus preparou para nós. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Espírito já nos revelou, amados, que já recebemos o chamado de salvação gratuitamente. Existe batalhas. Moisés batalhou, Gideão batalhou, Pedro batalhou, e nós estamos batalhando. Mas a gente tem que andar com essa revelação que o Espírito Santo já nos revelou. A gente tem que andar como a aula de hoje foi, sobre o céu. A gente se entristece, a gente passa fome, a gente fica desempregado, a gente passa por doença, mas a nossa terra celestial é o céu. E Deus já nos revelou o que ganhamos gratuitamente. Glórias a Deus, amados. A palavra de Deus fala que a gente tem que olhar para o alto, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está difícil, mas a presença é comigo, a presença é com cada um de vocês. Não deixe o diabo colocar mentira. Se apegue à palavra do Senhor, se apegue à presença. Amados, não tem mais nada para Deus nos revelar. Não espere nova revelação. Se vier uma nova revelação, será maldito. Não tem mais nada para o Senhor revelar. Não tem mais modo de cultuar, modo de louvar, modo de evangelizar, não tem modo de orar, não tem nada de novo. Não tem nada de novo, não espere nada de novo. Deus já revelou ao seu povo o que nós recebemos gratuitamente e nem pagamos. Jesus que pagou um alto preço. Então, quero compartilhar o que Deus falou comigo. Creia no seu chamado. Creia no seu chamado de salvação. Ande soberanamente sobre a terra. Assim como o Abacuque falou, né? Eu ando alteinaramente. Uma coisa assim, quer dizer, eu ando assim, sabe? Vencedor. Não é orgulhoso de mitidez, não é altivez. Não. Eu ando sabendo quem cuida de mim. Eu ando sabendo com quem anda comigo. Eu ando sabendo que do alto tem um Deus que me guarda. Eu ando sabendo que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. Eu ando aqui sabendo que eu posso passar por tribulações. Que Jesus falou que eu iria passar. Mas que eu vou vencer. Porque a presença é comigo. A presença é conosco. Então, em nome de Jesus, amados, não espere nada de extraordinário, não. Não espere nada de novo, não. Não espere ver uma coisa nova correndo para lá. Uma outra coisa nova corre para lá. Outra coisa nova lá. Não espere nada de novo, não. Porque Ele já nos revelou gratuitamente em Cristo Jesus. Então, que essa palavra venha abençoar cada um de vocês, cada um de nós. Sabe? Toma isso. Tenha fé que você é um eleito de Deus.
Tenha fé que você foi chamado para a salvação. Nossos visitantes, vocês foram chamados para a salvação. A obra do Senhor é consequência da salvação. Mas o chamado, o primeiro chamado do Senhor é salvação. Então, que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade que Deus me deu de compartilhar essa palavra com vocês. Amém? Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.